CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos de volta, reiniciando a semana, mas que para nós não parou. Aqui no CEAP estudamos a doutrina espírita no domingo de carnaval, na segunda-feira, na terça-feira, e hoje iniciamos o dia estudando a doutrina espírita com a Revista Espírita, um artigo trazido sobre os celtas, e vamos dar continuidade a esse artigo quando ele vai falar do círculo de eu não sei pronunciar, Abred, em que trata-se ali da reencarnação, como os celtas tratavam isso. Vamos ler o Evangelho, o capítulo 1, não vim destruir a lei. O Espiritismo, item 5. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então vamos à nossa prece, agradecendo a vida, agradecendo por estarmos aqui, estudando a doutrina espírita em nossa casa de amor. Rogamos, Senhor, o teu amparo, o teu sustento durante esses estudos e durante todo o dia de hoje. Que os nossos benfeitores se aproximem de nós em teu nome, Senhor, para nos inspirar, como o nosso irmão altivo, a quem evocamos em teu santo nome, e a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, a nossa casa de amor. Então, em nome do altivo, em nome desses guias, dos nossos guias espirituais, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão a Deus acima de tudo para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, dando prosseguimento à Revista Espírita. Estamos no mês 4 da revista de 1858, abril de 1858, e estamos estudando o artigo publicado aqui por um senhor sobre o povo celta, que ele fala como eles passavam os seus ensinamentos através das tríades. As tríades, nós vamos ver aqui, e que compunham essas tríades no ciclo de Abred. Anteriormente, ele falou de cada ciclo desse, nós vimos na aula passada, que ele chama o ciclo de Segan, o ciclo de Abred e o ciclo de Gwynfrey. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. O círculo de Segan, onde é o círculo da região vazia, onde, exceto Deus, não há nada vivo, nem morto, e nenhum ser que Deus não possa atravessar. Depois vem o ciclo de Abred, que é o ciclo da migração das almas, onde todo ser animado procede da morte, que todo homem atravessou. Quer dizer, ele fala aqui, a gente interpreta como a reencarnação. E no anterior,
Eu creio que o lugar, o buraco negro que a ciência hoje estuda, creio que seja isso. E o ciclo de Grind, que é o ciclo da felicidade. É o ciclo do céu, quando ele fala dos bem-aventurados. Então vamos ver o que é esse ciclo de Abred. Vamos ver o que é o ciclo de Abred. O primeiro ciclo fala de Deus, o segundo de Abred, vamos ver. 3 coisas necessárias no ciclo de Abred. O menor grau possível de toda a vida e daí seu começo. Quer dizer, o menor grau possível de toda a vida. Como é que a doutrina espírita chama isso? Que nós fomos criados simples e ignorantes. A simplicidade e a ignorância. A matéria de todas as coisas e daí o crescimento progressivo, o qual não se realiza no estado de carência. E a formação de todas as coisas da morte e daí debilidade das existências. Então a gente foi criado simples e ignorante, quando ele fala aqui que o menor grau possível de todas as coisas, daí o começo de tudo, e a matéria. E a gente sabe que quando Deus nos criou, ele criou o ser inteligente e sempre a matéria associada ao princípio inteligente. Na próxima tríade, de número 16, ele diz o seguinte: 3 coisas das quais todo ser vivo participa, necessariamente, pela justiça de Deus, o socorro de Deus em Abred, porque sem isto ninguém poderia conhecer coisa alguma, o privilégio de participar do amor de Deus e o acordo com Deus quanto à realização pelo poder de Deus, enquanto for justo e misericordioso. Então ele vai passando esses ensinamentos de boca em boca através das tríades. Era assim que os celtas, o povo celta, passava a sua cultura. 3 causas da necessidade do ciclo de Abred: o desenvolvimento da substância material de todo ser animado, o desenvolvimento do conhecimento de todas as coisas e o desenvolvimento da força moral para superar o contrário, para superar todo o contrário e todo o que há todo o mal, e para libertar-se do mal. E sem esta transição de cada estado de vida não poderia haver nele a realização de nenhum ser. É meio complicado, né, para a gente entender. Mas, na verdade, ele está falando aqui da reencarnação. Você progride espiritualmente e materialmente. Os nossos corpos hoje não são os mesmos que tínhamos quando éramos primitivos. E nem é o mesmo dos espíritos puros, dos espíritos elevados. Não é. 3 calamidades primitivas em Abred: a necessidade, a ausência de memória e a morte. Quer dizer, você reencarna, você esquece o passado e depois você morre. Isso é uma necessidade nesse ciclo da reencarnação. 3 condições necessárias para chegar à plenitude da ciência: transmigar em Abred, transmigar em Grind e recordar-se todas as coisas passadas até a Nof. Esses nomes diferentes. Mas o que ele está dizendo aqui? Que você progride nascendo. Como é que é? 3 condições necessárias para chegar à plenitude. Você vai progredir em ciência nascendo e morrendo diversas vezes, até você chegar ao reino do Espírito puro, que é a Nof, o reino dos céus. 3 coisas indispensáveis no ciclo de Abred: a transgressão da lei, pois não se pode ser de outro modo; o resgate pela morte, antidrai; o desenvolvimento da vida e do bem pelo afastamento no resgate da morte. E isto, e assim ele vem dizendo. Eu não vou ler todas essas tríades, são diversas as tríades. 3 coisas são primitivamente contemporâneas: o homem, a liberdade e a luz. Então são várias tríades
que ele vem falando do progresso do espírito na reencarnação. Mais para frente, ele vai dizer assim, porque é complicado da gente entender, a gente vai interpretando, né, o que eles diziam. Era um povo reencarnacionista. Eles acreditavam na reencarnação, na criação dos seres simples e ignorantes até chegar à perfeição. E passava esses ensinamentos através das tríades. Aqui na frente ele diz assim, assim, em resumo, vamos entender aquilo ali que a gente leu e ele vai explicar aqui. Em resumo, o início dos seres no seio do universo dá-se no mais baixo ponto da escala da vida. E se não é levar muito longe as consequências da declaração contida na 27ª tríade, pode-se conjecturar que na doutrina druídica esse ponto inicial estava supostamente num abismo confuso e misterioso da animalidade. Daí, consequentemente, desde a origem mesma da história da alma, a necessidade lógica do progresso. Por isso que os seres não são por Deus destinados a ficar em condição tão baixa e tão obscura. Contudo, nos estágios inferiores do universo, esse progresso não se desenrola segundo uma linha contínua. Esta longa vida, nascendo tão baixo para elevar-se tanto, quebra-se em segmentos solidários, na base de sua sucessão. Mas a sua misteriosa solidariedade, graças à falta de memória, escapa pelo menos por um tempo à consciência do indivíduo. São estas interrupções periódicas no secular curso da vida que constituem aquilo a que chamamos morte. De maneira que a morte e o nascimento, que por uma consideração superficial formam dois acontecimentos tão diversos, na realidade não são mais que duas faces do mesmo fenômeno, uma voltada para o período que se acaba e outra para o que se inicia. Ele disse aqui, está falando da reencarnação, exatamente da reencarnação. O que acontece, como eles interpretavam, como os druidas interpretavam essas tríades aqui. Na tríade 27 que ele se referiu, ele diz o seguinte: as três principais coisas a obter no estado de humanidade: a ciência, o amor e a força moral. A gente não tem que progredir em ciência e bondade? Não são as duas asas que equilibram o ser, o intelecto e a força moral? É o que ele está dizendo: ciência, amor e força moral, no mais alto grau possível. E você vem de ser simples e ignorante para atingir a perfeição. Considerada em si mesma, não é, pois, a morte, desde então, uma calamidade verdadeira, mas um benefício de Deus, que, rompendo os hábitos estreitíssimos que havíamos contraído com a nossa vida presente, transporta-nos a novas condições e dá lugar assim a que nos elevemos mais livremente a novos progressos. Então essas ideias de reencarnação, de que nós fomos criados simples e ignorantes e através das migrações nos tornaremos puros espíritos, é a base do conhecimento dos druidas, que eram os sacerdotes celtas. Essa ideia começou ali a 600, entre 600 e 800, ou entre 800 e 600 anos antes do Cristo. Antes do Cristo. Então você pega 800 a 600 anos antes de Cristo, coloca mais 2.000 anos aí, 2.800 anos, essas ideias que nós estamos estudando só agora, 2.800 anos atrás, já era discutida. Assim como a morte, a perda da memória que acompanha não deve ser tomada senão como um benefício, é uma consequência do primeiro ponto. Porque se no curso desta longa vida a alma conservasse claramente suas lembranças de um período a outro, a interrupção seria meramente acidental e não haveria nem morte propriamente dita, nem nascimento. Claro que se você tem a lembrança do passado,
Você não morreu nem nasceu, é só um fato, morrer ou nascer. Que nada significa demais. Porque estes dois acontecimentos perderiam desde então o caráter absoluto que os distingue e lhes dá força. E mesmo do ponto de vista dessa teologia, não é difícil perceber diretamente no que respeita aos períodos passados em que a perda da memória possa ser considerado um benefício relativamente ao homem na sua condição presente. Porque se esses períodos passados, como a posição natural do homem no mundo de sofrimento, constituem uma prova, infelizmente, foram manchadas de erros e de crimes, causa primeira das misérias e das expiações de hoje. Evidentemente, é uma vantagem para a alma achar-se livre da visão de uma tão grande quantidade de faltas e, ao mesmo tempo, dos mais acabrunhadores remorsos que daí nasceriam, como não obriga a um arrependimento formal, senão relativamente às culpas da vida atual. Assim, se compadecendo da sua fraqueza, Deus realmente lhe concede uma grande graça. Então, o esquecimento do passado é uma grande graça concedida por Deus, porque nos primeiros tempos a gente praticou crimes, a gente praticou coisas que não deveria, e esse esquecimento é uma bênção. A própria história ali de Adão e Eva conta isso. A história aqui na Terra começa com um crime. Então a gente vê os exilados de Capela, grandes criminosos naquele orbe que vieram aqui para o planeta Terra, e começa com um crime, né? Adão e Eva enganam a Deus, é expulso do paraíso, é um crime. Aqui embaixo um irmão mata o outro, né? Caim mata Abel, e começa a história aí, ó, a história da Terra ali na Bíblia. É narrada ali na história dos Hebreus no Antigo Testamento. Enfim, segundo essa mesma maneira de considerar o mistério da vida, as necessidades de toda a natureza a que somos aqui submetidos e que desde o nosso nascimento, por um desígnio, por assim dizer, fatal, determinam a forma de nossa existência no presente período, constituem um último benefício tão sensível quanto os dois outros. Porque, em definitivo, são essas necessidades que dão à nossa vida o caráter que melhor convém às nossas expiações e às nossas provas e, consequentemente, ao nosso desenvolvimento moral. E são ainda as mesmas necessidades tanto de nossa organização física quanto das circunstâncias exteriores, em cujo meio somos colocados, que, arrastando-nos forçosamente ao termo da morte, arrastam-nos por isso mesmo a nossa suprema libertação. Em resumo, como dizem as tríades, em sua concisão enérgica, nelas se acham reunidas as três calamidades primitivas e os três meios eficazes de Deus em Abrede. É um resumo da doutrina espírita. É um resumo. Entretanto, por meio de que conduta a alma realmente se eleva nesta vida. Entretanto, por meio de que conduta a alma realmente se eleva nesta vida e merece após a morte alcançar um modo superior da existência. A resposta dada a esta pergunta pelo cristianismo é de todos conhecida. É com a condição de destruir em si o egoísmo e o orgulho, de desenvolver no íntimo de sua substância as forças da humanidade e da caridade, únicas, eficazes e meritórias aos olhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, diz o Evangelho, bem-aventurados os humildes. Então, esse é o objetivo da nossa vida, nos tornarmos humildes, simples e mansos, para possuir um planeta mais, ter o direito de morar num planeta mais civilizado, sem guerras, sem grandes dores. Agora, a resposta do druidismo para essa pergunta é bem diversa,
e contrasta claramente com esta última. Conforme suas lições, a alma eleva-se na escala das existências com a condição de, pelo trabalho sobre si mesma, fortificar a própria personalidade. E este resultado ela o obtém naturalmente pelo desenvolvimento das forças de caráter, aliada ao desenvolvimento do saber. É o que exprime a 25ª tríade, que declara que a alma recai na necessidade de transmigrações, isto é, nas vidas confusas e mortais, não só por alimentar as paixões, mas como pelo hábito do desleixo da realização das ações justas, pela falta de firmeza no apego ao que é prescrito, pela consciência, em uma palavra, pela fraqueza do caráter. E além dessa falta de virtude moral, a alma é ainda retirada em seu progresso para o céu pela falta de aperfeiçoamento do espírito. A iluminação intelectual necessária à plenitude da felicidade não se opera simplesmente na alma feliz por uma irradiação do alto absolutamente graciosa, e só se produz na vida celeste se a própria alma soube fazer esforços desde esta vida para adquirir. Assim, a tríade não fala apenas da ausência do saber, mas fala dos esforços para saber, o que, no fundo, como para a virtude precedente, é um preceito de atividade e de movimento. Realmente, nas tríades seguintes, a caridade é recomendada ao mesmo título que a ciência e a força moral. Mas aqui ainda, naquilo que tange a natureza divina, é sensível à influência do cristianismo. É a esse e não à forte, mas dura religião de nossos antepassados que pertence à prédica e à entronização do mundo na lei da caridade em Deus e no homem. E se esta lei brilha nas tríades, é por efeito de uma aliança com o Evangelho, ou melhor, de um feliz aperfeiçoamento da teologia dos druidas, pela ação da dos apóstolos, e não por uma tradição primitiva. Subtraímos este raio divino e teremos em sua rude grandeza moral da Gália, moral que pôde produzir na ordem do heroísmo e da ciência poderosas personalidades, mas que não se as soube unir entre si, nem as unir à multidão dos humildes. Nós lemos aqui nisso tudo. A base, a crença, a base do progresso está na migração das almas. Só o que a gente tem hoje escrito vem pela influência das civilizações. Esse povo foi civilizado, foi conquistado, melhor dizendo, pelos romanos. Então eles sofreram o peso da cultura romana e depois do cristianismo, do catolicismo, que foi levado para eles as ideias do catolicismo. Aí essas ideias que eram puras no início se conspurcaram um pouco, mas a base ficou. O mesmo aconteceu com o cristianismo, que está no Novo Testamento, apesar de mexido, de escolhido, de ter retirado muitas coisas, ter colocado algumas coisas, algumas interpolações, a essência está ali. A base, a essência continua. É o mesmo princípio aqui com a doutrina druida. A doutrina espírita não consiste apenas na crença, mas nas manifestações dos espíritos, mas em tudo quanto estes nos ensinam sobre a natureza e o destino das almas. Se, pois, nos reportarmos aos preceitos contidos no Livro dos Espíritos, onde encontraremos formulado todo o seu ensino, ficaremos admirados ante a identidade de alguns princípios fundamentais com os da doutrina druídica, dos quais um dos mais notáveis é, incontestavelmente, a reencarnação. Nos 3 círculos, nos 3 estados sucessivos dos seres animados, encontramos todas as fases apresentadas por nossa escala espírita. Realmente, que é o ciclo de Abrede, ou da migração, senão as das 2 ordens de espíritos
que se depuram pelas existências sucessivas. No círculo de Greenfield, o homem não transmigra mais, desfruta a suprema felicidade. Não é a primeira ordem da escala, a dos espíritos puros, que, tendo realizado todas as provas, não mais necessitam da reencarnação e gozam da vida eterna? Notemos ainda que, segundo a doutrina druídica, o homem conserva o livre-arbítrio, que se eleva gradativamente por sua vontade, por sua perfeição progressiva e pelas provas, porque passou do Anof, o abismo, à perfeita felicidade, o Greenfield, com a diferença, entretanto, que o druidismo admite a volta possível às causas inferiores, ao passo que, segundo o espiritismo, o espírito pode ficar estacionário, mas não degenerar. Então, concluindo aí, a gente está vendo aí a base da doutrina espírita ali, com alguns senões, que é a questão da metempsicose, que eles admitiam o ser voltar a ser um ser inferior se ele não progredisse. E com a doutrina, não é a única diferença. Com a doutrina espírita, o espírito pode estacionar, mas ele nunca se degenera, ele vai retrogradar. Mas esse princípio da metempsicose, que vem lá do hinduísmo, que vem aqui do celtismo, do druidismo, ela não diz que a reencarnação não existe. Pelo contrário, ela até ratifica isso. Tem uma ideia errada, como os primeiros lá, como os judeus tinham uma ideia errada da reencarnação, mas pelas respostas que eles dão, eles acreditavam na reencarnação, mas não sabia como ela se dava. Nem Nicodemos, que era doutor da lei, sabia direito sobre a reencarnação. Imagine o povão. E com o druidismo também, eles falavam da reencarnação abertamente, mas se enganaram quanto ao espírito retrogradar. Vamos lá. Mais um pouquinho. A gente vê aqui, ele traz a escala espírita e fazendo uma comparação com os círculos que os druidas falavam, a escala druídica, né? Segan, Gwynfrith, Abred, esses nomes difíceis para a gente. Que a gente vê aqui no Segan, a sede de Deus, são os espíritos puros. A Gwynfrith, que é a reencarnação, estão ali na terceira e segunda ordem, dos espíritos imperfeitos e dos bons espíritos. E depois dos bons espíritos e dos espíritos imperfeitos, que você vai reencarnando até você chegar à pureza. É um assunto que a gente encerrou aqui agora e que a gente fica aqui com o entendimento da base da doutrina espírita. Vamos para um segundo artigo da Revista Espírita, que trata da evocação de espíritos na Abissínia. Abissínia, eu deixei meu celular lá em cima. Vê onde fica a Abissínia. Em sua voyage Etiópia. A Abissínia é a Etiópia. Em 1768, uma viagem feita, né? Voyage, é uma revista que está trazendo esse artigo, né? Deixa eu ver aqui. Voyage ao Silício, Viagem do Nascimento do Nilo. Seu autor, explorador inglês James Bruce, descobriu as nascentes do Nilo Azul, no lago de Tana. Bruce nasceu em 1730 e faleceu em 1794. Então, a respeito disso, ele diz o seguinte: James Bruce, o que damos a seguir a respeito de Gingiro, pequeno reino situado na parte sul da Abissínia, que é a Etiópia hoje, a leste do reino de Adel, trata-se de dois embaixadores que socinínios
rei da Abissínia, enviou ao Papa por volta de 1625 e que tiveram de atravessar o Gingiro. Então, diz Bruce, foi necessário prevenir o rei de Gingiro da chegada da caravana e lhe pedir audiência. Mas naquele momento estava ele ocupado em importante operação de magia, sem a qual jamais o soberano ousaria empreender coisa alguma. O reino de Gingiro pode ser considerado como o primeiro desse lado da África, em que se estabeleceu a estranha prática de predizer o futuro pela evocação dos espíritos e por uma comunicação direta com o diabo. O rei de Gingiro achou que devia deixar passar 8 dias para receber em audiência o embaixador e o seu companheiro, o jesuíta Fernandes. Em consequência, ao 9º dia, eles receberam permissão para ir à corte, onde chegaram na mesma tarde. Em Gingiro, nada se fez sem recorrer à magia. Por aí se vê quanto a razão humana se acha degradada a algumas léguas de distância. Que não nos venham dizer que tal fraqueza deve ser atribuída à ignorância ou ao calor da região. Por que um clima quente induziria os homens a se transformarem em magos, o que não se verifica num clima frio? Por que a ignorância dilataria o poder do homem a ponto de fazê-lo transpor os limites da inteligência ordinária e dar-lhe a faculdade de se corresponder com uma nova ordem de seres habitantes de um outro mundo? Os etíopes, que abrangem quase toda a Abissínia, são mais negros que os gingiranos. Sua terra é mais quente e, como aqueles são indígenas dos lugares que habitam desde o começo dos séculos, entretanto nem adoram o diabo, nem pretendem ter com ele qualquer comunicação. Não sacrificam homens nem seus altares. Enfim, entre eles nenhum traço se encontra dessa revoltante atrocidade. Nas partes da África que tem comunicação aberta com o mar, o comércio de escravos está em uso desde os mais remotos séculos, mas o rei de Gingiro, cujos domínios se acham encerrados quase que no centro do continente, sacrifica ao diabo os escravos que não pode vender ao homem. É ali que começa esse horrível costume de derramar o sangue humano em todas as solenidades. Ignoro, diz o Sr. Bruce, até onde ele se estende para o sul da África, mas considero Gingiro como o limite geográfico do reino do diabo, do lado setentrional da península. Se o Sr. Bruce tivesse visto aquilo que hoje testemunhamos, nada de assombroso acharia na prática das evocações usadas de Gingiro. Ele só vê nelas uma crença supersticiosa, enquanto nós encontramos a sua causa no fato de manifestações falsamente interpretadas, que puderam produzir-se lá como alhures. O papel que a credulidade atribui nela ao diabo nada tem de surpreendente. Inicialmente é preciso observar que todos os povos bárbaros atribuem a um poder maléfico os fenômenos que não podem explicar. Em segundo lugar, um povo bastante atrasado ao ponto de sacrificar seres humanos, por certo, não pode atrair ao seu meio espíritos superiores. Por essa natureza, os que visitam só poderão confirmá-los em sua crença. Além disso, há a considerar que os povos de certa parte da África conservaram um grande número de tradições judaicas, mais tarde mescladas com algumas ideias informes do cristianismo, fonte em que, por força da sua ignorância, beberam a doutrina do diabo e dos demônios. Então vamos lá. O que a gente leu aqui? Um artigo que uma pessoa, esse Sr. James, fez a respeito de uma viagem à Etiópia. E ele viu uns costumes
que para ele eram bárbaros, a comunicação com os espíritos, o que ele chamou de conversar com o diabo. A ignorância faz isso. Claro que, como nós vimos ali com os celtas, alguns senões em sua cultura, mas não deixava de estar na base da evolução dos seres, como eles consideravam, a reencarnação. A reencarnação. E aqui, isso tudo que o Sr. James escreve, traz a ratificação da comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo dos encarnados. Ideia espírita que sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo. Agora, pelo atraso desse entendimento, pela ignorância desse entendimento, eles chegaram a sacrificar homens. Sacrificaram homens a um Deus. Aí você vê aí a ignorância. Hoje a gente vê a coisa mais à frente um pouquinho, sacrifica-se animais. Mas no passado sacrificava homens. O sacrifício de animais já é uma grande evolução nessas almas que cultuam a vivência com o mundo espiritual, essa relação com o mundo espiritual. A doutrina espírita analisa com um caráter científico, com a cabeça de Allan Kardec, uma mente brilhante, todas essas relações com o mundo espiritual e traz todas essas questões, esses questionamentos, essas ideias assinaladas no Livro dos Espíritos. A Revista Espírita, o que é a Revista Espírita? São os artigos que Kardec vai colocando que chega à mão dele. Então chegou esse artigo do senhor James, ele colocou aqui para a gente analisar e comparar isso com a doutrina espírita. O artigo que o outro senhor escreveu a respeito dos druidas. Ele achou interessante, até porque lhe foi revelado que ele foi um druida. E o druida foi um sacerdote celta. E o senhor ali colocou todo um estudo a respeito do druidismo. E a gente encerra então esse estudo aqui, porque foi muito informativo, foi muita leitura, mas que fica na essência das duas leituras dadas. Na primeira, do druidismo, a ideia da reencarnação de um povo que viveu de 800 a 600 anos antes do Cristo e que depois, sendo invadido pelos romanos e a cultura romana tomou, claro, se faz presente naquele povo, inclusive o catolicismo, e as tríades tiveram algumas mudanças, mas a essência, a reencarnação estava ali. E com exceção da regressão da alma em seres inferiores, que a doutrina espírita não tem essa ideia. Mas a base da reencarnação está toda ali. Assim como nesse artigo desse Sr. James, que foi na Etiópia em 1776, e traz dizendo que ali tinha comunicação com o diabo, porque ele não conhecia. Na verdade, esse artigo também ratifica a doutrina espírita, falando da comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Então essas são as duas ideias básicas que a gente tira de tudo que nós lemos aqui, tanto no primeiro artigo sobre os druidas, como da comunicabilidade no segundo artigo, trazido pelo Sr. James lá da Etiópia. Entendeu isso aí? Muito bem. Então vamos fazer a nossa prece. A gente continua na semana que vem, palestras familiares de além-túmulo. Agradecemos aos espíritos guias aqui presentes, que nos auxiliaram. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso patrono, o nosso mestre, a inspiração, a ajuda, que tanto precisamos, pela ignorância que ainda nos contamina ao ser. Obrigado, meu amigo querido. Obrigado ao altivo
também amigo querido, pelo apoio, pelo carinho, pela força que tem nos dado para podermos cumprir com o nosso dever em nossa casa de amor. Que Jesus abençoe vocês, que Jesus abençoe a nossa casa de amor, que Jesus abençoe a todos nós, que Jesus abençoe o nosso amor para sempre. É em nome desse amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do amor que está no coração desses guias amoráveis, no teu coração, Jesus, e no coração de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado, então, em nome de Deus, os estudos da manhã de hoje, em torno da doutrina espírita, da revista espírita. Que assim seja.